Oi, queridos, voltamos aqui. Então, como eu estava dizendo no primeiro vídeo, seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também inclui pertencer e aprender a amar a família de Deus. Por quê? Porque aprender a amar é uma das grandes lições que Deus deseja nos ensinar na terra antes de nos levar para a eternidade. Você precisa aprender a amar as pessoas, entendeu? Você precisa aprender verdadeiramente a amar as pessoas, porque essa é uma lição que Deus está te ensinando antes de levar você para a eternidade. João escreveu dizendo assim: Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Paulo disse: Acreditem ou aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É sua responsabilidade, grave isso, é sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. E isso glorifica o nome dele. Quando você ama, você está glorificando o nome do Senhor. Por isso é essencial que a sua igreja, a sua igreja, a sua família espiritual, é essencial na sua vida, né? É impossível cumprir o segundo propósito de Deus sozinho. Ele nos criou com a necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. Jesus disse que esta é a prova de que realmente o conhecemos. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Eu estava conversando com uma pessoa que ela dizia que não queria ser mais crente, que ela queria só servir a Deus. Eu falei, é impossível. É impossível porque se você não tem comunhão com o corpo, não tem como você ter comunhão com Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Então, não existe essa conversa de você ser crente em casa, entendeu? Sem ir para a igreja, não existe isso, entendeu? Isso é um engodo muito grande que Satanás coloca na mente das pessoas. Você só pode ter comunhão com Deus se você tiver comunhão com o corpo. Se você está fora da comunhão do corpo, você está fora da comunhão com Deus. Você está me entendendo? Então você precisa estar na igreja, em comunhão com o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. Então você precisa estar em comunhão, você está entendendo? Em comunhão com Ele, porque senão você perde o sentido. Você perde o sentido. Você precisa estar em comunhão com a igreja. Então não existe essa conversa de ser, isso é um engodo, cuidado. Essa conversa de, você é crente, você só servir a Deus, mas vou ficar em casa. Não, isso é conversa para boi dormir. E isso é engodo de Satanás para tentar iludir você e te afastar e deixar você fora da comunhão. Você precisa estar em comunhão com o corpo. A igreja é o corpo. Você precisa estar em comunhão. Se você está em comunhão com o corpo, você está em comunhão com Deus, está em comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Então, você precisa ter essa responsabilidade de aprender a amar a Deus. Entendeu? É. Terceiro propósito. Damos glórias a Deus ao nos tornar como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. Você não pode, ouça, você não pode continuar, entendeu? Tomando mamadeira. Você já passou. Você tem que começar a comer comida sólida. Você não pode ser menino espiritual. Tem pessoas que são raquíticas, são anãs espirituais. Nunca cresce. Passa 10, 15, 20 anos na igreja, continuam sendo raquíticos espirituais porque não cresceram, continuam tomando mamadeira. Tem que parar com isso, tem que amadurecer, tem que crescer espiritualmente, mudar, entendeu? Você tem que mudar. Então damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, Ele quer que nos prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria isso, pastor? Amado, maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, de sentir, de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais você dará glória a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando aceitou a Jesus Cristo, né, como o administrador e Senhor de sua vida, Deus lhe deu uma nova vida e uma nova natureza. Agora, pois, o resto de sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês, né? Aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Cristo Jesus. Pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Porque Deus usa vários instrumentos, pessoas. A Bíblia, circunstâncias e o tempo. Deus usa isso para desenvolver espiritualmente e prepará-lo para a eternidade. Isso é uma ferramenta de Deus para preparar você para a eternidade. Você precisa preparar para a eternidade. Não é assim, você começa estudando prezinho, alfabeto e tal, depois vai para o ginásio, vai para
o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinta série, sexta série. Aí você vai, termina o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí você vai estar apto para fazer a faculdade. E depois que você faz a faculdade, você está apto para exercer aquilo para qual você escolheu. Da mesma forma somos nós. É assim que Deus faz. Deus está nos preparando para a eternidade. Porque a eternidade, querido, é coisa maravilhosa. A eternidade com Deus é coisa gloriosa. Não vamos chegar lá de qualquer jeito. Você está entendendo? Então Deus está nos preparando aqui. Por isso passamos tanta luta, tanta prova, tanta luta, tanta prova, tanta luta, tanta prova. Termina uma luta, termina uma prova, vem outra. E a nossa vida é dessa forma. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Glória a Deus por isso, né? Se ele venceu, nós também vamos vencer. Glória a Deus por isso. Amém? Quarta coisa, damos glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Uma coisa maravilhosa. Você dá glória a Deus quando você serve a outras pessoas com seus dons. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, que eu faço aqui na internet, que eu faço aqui gravando esses vídeos e mandando mensagem para vocês, eu estou glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque muito embora eu não esteja perto de você, esteja virtual, mas eu estou servindo a sua vida, abençoando a sua vida e dando conselhos espirituais para você de como você deve servir a Deus. Essa é uma forma de glorificar o nome do Senhor. Então damos glória a Deus servindo a outras pessoas com nossos dons. Essa é outra prática para a eternidade. No céu, querido, nós nos regozijaremos ao servir a Deus. Por isso, um dos motivos de tê-lo colocado na terra foi dar-lhe tempo para que você se aperfeiçoasse nisso. Obviamente, é claro, a única maneira de servir a um Deus que você não pode enxergar é servir as pessoas que você enxerga. Para tanto, Deus lhe deu alguns talentos. Eu devo estar falando com pessoas aqui talentosas, né? Devo estar falando para pessoas que têm muito talento, muito potencial, muitos dons. E o que você está fazendo com seus dons? O que você está fazendo com seus talentos? Enterrou? Não está exercendo? Você precisa trabalhar na obra de Deus. Você precisa chegar para o seu pastor, eu quero trabalhar, não quero ficar inútil. Eu não vim aqui para esquentar banco, eu não quero ficar aqui esquentando o banco, não. Eu quero usar os meus dons e meus talentos para a obra de Deus. Então o que é que você gosta de fazer? Aí ele vai te perguntar e você vai dizer: eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Você levita, cantar, pregar, tocar, discipular, ensinar, a obra social, limpar a igreja, porteiro, entendeu? É muita coisa que você tem para fazer no reino de Deus, querido. Basta você se colocar à disposição para isso, Deus vai te usar para isso. Amém? Então, cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus com talentos, com dons, capacidades e habilidades que nos permitem servir aos outros e assim servir a Deus. A Bíblia refere-se aos 4 propósitos: servir aos outros como ministério. Olha que coisa maravilhosa. Você acha que porque você é porteiro e o outro é diácono, o outro é presbítero, o outro é pastor, que a tua função é menos, não, é inferior do que a outra? Não, nada disso. É um ministério teu. Você não sabe a importância que tem um introdutor, um porteiro, uma pessoa que recebe o visitante na igreja. É o cartão postal. Quando você chega na igreja, não tem ninguém para lhe receber, de apertar a mão, entendeu? Você entra do jeito que você entra, você sai, que ninguém veio falar com ele. É horrível que você vai na igreja dessa forma. Mas quando você chega na igreja, tem alguém que te recebe com carinho, entendeu? Com aquele sorriso colgate nos lábios: oh, que bom, muito prazer, seja bem-vindo à nossa igreja, Deus vai te abençoar aqui. Aí pega a pessoa, leva a pessoa até o banco, põe ela para senta ela lá, bem confortável e tal. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um ministério, queridos. Isso é um ministério tremendo e Deus quer te usar nisso aí. Talvez você tenha esse dom. Então procure o seu pastor, procure sua igreja, entendeu? Para que você seja usado nisso aí. Amém? Glória a Deus. Então, ao contrário do que normalmente se pensa, Deus atribuiu a cada pessoa um ministério ou segmento de trabalho. O medo de se relacionar aos outros não é um acidente. Deus não lhe deu as suas habilidades para propósitos egoístas. Não foi para isso, não. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para seus benefícios. A Bíblia diz: Deus concedeu dons, né? Assim que a palavra de Deus fala, Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar aos outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus lhe supre. Quinto propósito: damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Esse para mim, esse é um dos maiores propósitos. Damos glória a Deus quando falamos dele a outras pessoas, porque você vai estar ganhando almas para Jesus. Amém? Deus não quer que seu amor e propósito sejam mantidos em segredo. Não, claro que não. Uma vez que tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que a partilhemos com os outros.
Esse, queridos, é um enorme privilégio, ou seja, apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir os seus propósitos e preparando-as para seu destino eterno. A Bíblia diz que é medida, que a graça de Deus trouxe mais pessoas e mais pessoas para Cristo. Deus receberá mais e mais glórias. Eu estou lendo esses textos que eu estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje, por isso que está bem mais fácil para você poder entender. Então, viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, os seus compromissos, os seus relacionamentos e tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil em vez do mais fácil. Então, até mesmo Jesus teve dificuldades com isso, queridos. Consciente de que estava para ser crucificado, o que ele fez? Ele clamou: a minha alma está perturbada, e será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas foi para esse propósito, olha só o que ele fala, foi para esse propósito que eu vim para esta hora. Para quê? Pai, glorifica o teu nome. Então Jesus reconheceu que o propósito dele foi para ele. Jesus não veio aqui para passear na terra, para conhecer a terra, para fazer milagre. Não, Jesus veio aqui para cumprir um propósito. Qual foi o propósito? Redimir a humanidade, morrer pelos nossos pecados e nos trazer salvação, a sua graça, a sua misericórdia para nós. Esse foi o propósito de Jesus. Você está entendendo? Então ele veio e ele cumpriu. Não foi fácil, mas ele cumpriu. Então Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Ele cumpriria esse seu propósito glorificando a Deus, ou o que ele poderia fazer? Ou ele recuaria, né? Ou ele cumpriria o propósito, ou ele recuaria e viveria uma vida confortável e egoísta. Você agora está diante da mesma escolha, do que eu estou lhe falando aqui. Você viverá para seu propósito, objetivos conforme conforto, né, e prazer, ou você viverá o resto de sua vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensar eternamente você, pelo que você está fazendo. A Bíblia diz: quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Entendeu? Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Então agora é o momento de você definir essas questões. Para quem você irá viver? Para si ou você vai viver para Deus? Hã? Já pensou sobre isso? Você pode titubear, imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário se apenas fizer a escolha de viver para Ele. A Bíblia diz: tudo o que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Além disso, não pense que é preciso encontrar a resposta para todas as suas dúvidas antes de assumir esse compromisso. Você terá dúvidas até o fim da vida, né? Eu sou seguidor de Cristo há mais só de ministério eu vou fazer 26 anos, então eu sou seguidor de Cristo há mais de 30 anos, de 30 e tantos anos. Você está entendendo? Há mais de 30 e tantos anos. E ainda tenho dúvidas e perguntas sobre algumas coisas que eu leio na Bíblia. Porque eu não sei tudo. Eu tenho dúvidas. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus para que possa me esclarecer. Entendeu? Então eu tenho dúvidas sobre algumas coisas que leio na Bíblia. Mas essas dúvidas não me impedirão ou não me impediram de ter um bom relacionamento com Jesus Cristo. Não preciso entender sobre combustão interna para poder usar um carro. Não. Eu não preciso entender sobre a química da digestão para comer um bife. Da mesma forma, queria que alguém tivesse me dito antes que eu podia aceitar a Cristo em minha vida, apesar de todas as minhas dúvidas e perguntas. Você também pode aceitá-lo. Você está me entendendo? Você também pode aceitá-lo. Então, nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que estabeleceu para você. E esta, queridos, é realmente, preste atenção, esta é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir. Você está me entendendo? A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. Se não está seguro de ter feito isso, tudo que você precisa fazer é receber e acreditar. Vamos voltar no segundo vídeo, que eu quero fazer esse apelo para você. Segundo vídeo não, no terceiro vídeo. Eu quero fazer esse apelo para você,
entendeu? Para que podemos ser